Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Olha só, essa é a aula de número 1 do nosso curso em que eu vou ensinar para você o passo a passo, detalhadamente, como você faz para elaborar uma petição para a segunda fase do AB. Nesse primeiro vídeo, eu vou te falar a maneira para você garantir que você não vai errar a peça, que você vai acertar qual é a peça. Então vem comigo. Então, pessoal, todo mundo sabe o tanto que é importante acertar qual é a peça da segunda fase do AB. Porque se você errar a peça, você vai zerar. Porque, basicamente, a peça vale 5, as questões valem 5, você precisa tirar 6. Se você erra o nome da peça, você vai tirar 0 na peça e, consequentemente, vai ser reprovado na segunda fase. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar como você vai garantir que você não vai errar a peça, tá bom? Então, eu já peço para que você já deixe o seu joinha, se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações. Tem muita gente que assiste os nossos vídeos e não é inscrito, não custa nada, pessoal. Então, ajuda a gente também, clica aqui e já faz a sua inscrição. E também nos siga nas nossas redes sociais, que o endereço está aqui embaixo. Então, pessoal, vou explicar para vocês como que vai funcionar esse curso gratuito, tá bom? Serão várias aulas. Eu vou mostrar desde o início até o final como que você monta uma petição da segunda fase da OAB. Eu vou pegar um caso concreto que já foi aplicado pela FGV, para a segunda fase do AB, vou mostrar ele junto, vou ensinar junto aqui no meu Vademecum, então aqui eu vou mostrar para vocês aqui no meu Vademecum como que vocês fazem para pesquisar os fundamentos, tá? E também como que a gente elabora, então vou colocar na minha tela o Word, eu vou fazendo a petição aqui, vocês vão acompanhando. Essa primeira aula eu quero te ensinar como que você faz para realmente garantir que você não erra a peça, o nome da peça. Você já sabe o tanto que isso é importante. Agora, como que você garante que você não vai errar? Pessoal, quando a gente está falando de peça prático-profissional da segunda fase do AB, a gente está falando muito sobre direito processual. Então você precisa saber de processo, tá? Se você vai fazer a peça na área penal, você precisa saber de processo penal, na área civil, de processo civil. E basicamente na OAB nós temos 7 disciplinas da segunda fase: penal, constitucional, administrativo, tributário, empresarial, civil e trabalho. Tirando o penal, que tem um regramento processual próprio, todas as outras 6 utilizam como base o Código de Processo Civil. Tudo bem que no processo do trabalho também tem regras próprias, mas acaba sendo parecido com o processo civil e utilizando o CPC como fonte subsidiária, tá? Então todas as outras disciplinas utilizam o mesmo regramento processual. Não teria como eu fazer várias peças, uma de cada disciplina aqui para vocês, então eu vou usar uma única peça de uma única disciplina, que vai ser processo do trabalho. Mas se você vai fazer segunda fase em penal, em trabalho, em constitucional, em tributário, em civil, acompanhe esse curso, porque as dicas vão valer para todas as disciplinas, independente da disciplina que você escolheu. Esse curso aqui ele vai ser muito útil para você, tá bom? Então olha só, como que vai funcionar? Eu escolhi um caso concreto aplicado na segunda fase da OAB, elaborado pela FGV, e aí eu estava falando como que você faz para identificar a peça. Então você tem que saber bastante de processo. Nesse caso, a gente vai fazer uma peça do direito do trabalho, então a gente precisa saber um pouco do procedimento trabalhista. Eu vou até fazer um fluxograma aqui no meu computador para vocês irem entendendo mais ou menos como que isso funcionaria. Mas olha só, pessoal, vou compartilhar aqui minha tela. Então a gente tem aqui na tela esse caso concreto, tá? Então o primeiro ponto que a gente precisaria para poder resolver esse caso concreto aqui seria justamente entender o que aconteceu de processo nele. Se não aconteceu nada de processo, certamente a gente está falando de uma petição inicial. Mas se nesse caso concreto falar que já foi proposto uma ação, uma reclamação trabalhista, por exemplo, aí a gente provavelmente vai ter que fazer uma peça que está na frente. Então, se aqui estiver falando que foi proposta uma reclamação trabalhista e eu estou defendendo a empresa, basicamente eu vou ter que fazer uma contestação. Agora, se aqui tiver falado que já foi proferida sentença e você está inconformado, obviamente você vai precisar apresentar um recurso. No processo de trabalho seria um recurso ordinário, se fosse uma ação civil seria uma apelação. Então a gente tem que entender o que aconteceu de processo no enunciado, no caso concreto, e entender o procedimento justamente para conseguir saber qual é a próxima peça, e é a peça que a gente vai fazer, vai ser sempre essa próxima peça. Então olha só, aqui nesse caso concreto, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele, mas eu vou fazer algo aqui que é bem interessante para vocês. Eu vou tentar montar um fluxograma bem rápido e bem simples
simples, tá bem resumido, do processo do trabalho. Eu não vou colocar todas as peças aqui, somente aquelas principais, justamente porque senão isso aqui se transformaria em uma aula de processo do trabalho e não é o objetivo. É só para vocês entenderem como que vocês fariam aí na sua disciplina. Então olha só, pessoal, aqui eu coloquei aqui uma bolinha, eu vou chamar isso aqui de reclamação trabalhista. Dessa reclamação trabalhista, que seria a peça que inicia o processo, o próximo passo aqui seria qual? Olha só, você tem uma reclamação trabalhista, a empresa ela vai ter um prazo para poder se defender. A defesa da empresa é a contestação. Depois da contestação, que é a defesa da empresa, o empregado ele vai ter um prazo para poder se manifestar sobre a contestação. Seria a impugnação, a contestação. Eu vou ignorar audiências e esses procedimentos, porque para a gente aqui não é o mais importante nesse momento. Então, depois disso, o que iria acontecer no processo? Vai acontecer uma sentença. Da sentença, cabe recurso aqui em primeiro grau? Caberia, por exemplo, embargos de declaração. Disso aqui, a gente tem a sentença que julga os embargos. Sentença dos embargos. Cabe recurso? Obviamente, cabe recurso. Vamos jogar ele aqui para cima. Seria um recurso ordinário. Recurso ordinário. Do recurso ordinário aqui, pessoal, deixa eu tentar puxar isso aqui para cá. Então, olha só, do recurso ordinário, a parte contrária, a gente tem que lembrar do contraditório, ela sempre tem a oportunidade de se manifestar sobre uma alegação de uma das partes. Uma parte faz uma alegação, a parte contrária sempre tem a oportunidade de se manifestar. Então, aqui a gente vai ter as contrarrazões. Contrarrazões, tá difícil de sair aqui. Contrarrazões ao recurso ordinário. Depois disso aqui, a gente teria o acórdão. O acórdão, que é a decisão judicial do tribunal julgando esse recurso ordinário. Ok, feito o acórdão, aqui a gente já está lá no segundo grau, no TRT, teriam outros recursos, tá? Você teria às vezes um agravo de instrumento, às vezes algum outro tipo de recurso lá dentro do próprio TRT, mas só para ficar realmente bem resumido mesmo, vamos supor que a gente viesse agora para um tribunal superior, para o TST, com recurso de revista, por exemplo. Isso aqui no processo civil, ele equivale ao recurso especial lá para o STJ. Aqui no processo do trabalho, vai para o TST, um recurso de revista. Quando uma parte protocola um recurso, da mesma forma, oportunidade contra razões ao recurso de revista. E aí a gente tem um acórdão que vai julgar esse recurso de revista. Da mesma forma, pessoal, a gente também tem outros recursos internos no TST, também não vou entrar nesse mérito aqui, e aí a gente teria um outro recurso agora para o STF, né? Que é o recurso extraordinário. Recurso extraordinário, pessoal, julgado pelo STF, cabe na área trabalhista? Cabe, perfeitamente, não tem problema nenhum, desde que tenha matéria trabalhista constitucional envolvido, sem problemas. Também tem contrarrazões ao recurso extraordinário, a parte contrária também vai ter oportunidade, e a gente vai ter um acórdão. E depois desse acórdão aqui, mais uma vez, também tem recursos internos lá no STF, mas se ninguém recorrer, se ninguém fizer nada, a gente teria o trânsito em julgado. Tá? Trânsito em julgado significa que acabou o prazo recursal, o processo de conhecimento ele se encerra aqui nesse momento. Então, assim, de uma forma muito resumida, a gente tem processo trabalhista em primeiro grau, em segundo grau, lá no TST e chegando lá no STF. Depois disso aqui, pessoal, iniciaria uma segunda fase, que é a fase de liquidação de sentença, e depois a fase de execução, que também teriam outras petições, outras defesas e outros recursos. Mas eu só quis colocar isso aqui para poder ilustrar para você como que você faz para identificar qual é a peça. Então vamos supor, por exemplo, que no enunciado falasse: empregado entrou com uma reclamação trabalhista, a empresa apresentou defesa, teve audiência, ouviu as testemunhas, teve sentença, a empresa inconformada protocolou
protocolou um recurso ordinário e teve um acórdão que julgou que improveu esse recurso ordinário, ainda assim conformada apresentou um recurso de revista e você, como advogado do empregado, tem que apresentar a peça processual cabível. Ora, se a empresa apresentou um recurso de revista, a única coisa que o empregado poderia fazer nesse momento é se defender contra esse recurso de revista. Vai ter que apresentar contra-razões. Então o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: sempre olhe as palavras processuais no enunciado para você poder entender qual é o tipo de petição que você vai ter que apresentar. Outra coisa, você tem que saber para quem que você está advogando. Aí você vai saber o que você vai protocolar dependendo disso. Vou colocar na tela aqui o enunciado. No próximo vídeo a gente vai ler bem detalhadamente, mas vamos só tentar encontrar aqui as principais palavras para a gente saber qual seria essa petição. Então olha só, aqui fala que uma empresa, tecelagem Fio de Ouro, procura você como advogado. Então essa já é uma informação muito importante, porque você já sabe que você está trabalhando para a empresa, você que nesse caso vai ser advogado da empresa. Afirmando que Joana da Silva papapá ajuizou reclamação trabalhista. Então olha só, voltando aqui para o nosso fluxograma, já tem reclamação trabalhista. Então, se já tem reclamação trabalhista, faz algum sentido você ter que fazer uma reclamação trabalhista? Não faz nenhum sentido. Então, certamente está daqui para frente, da contestação para frente. Mas vamos voltar aqui, vamos ver se já teve audiência, se já teve sentença. Basicamente, aqui ele está falando o que foi requerido, quais são as verbas que ela está requerendo. Juntou com a petição inicial, papapá. Falou que a ex-empregadora entregou documentos. E aí fala qual é a peça processual, pergunta qual é a peça processual adequada. Olha só, aqui não falou se teve contestação, não falou se teve impugnação, não falou se teve sentença, não falou nada de recurso. Só falou que teve petição inicial. Então, obviamente, se teve uma petição inicial, a peça que a gente vai ter que fazer aqui é uma contestação. Então, justamente, a gente vai fazer uma contestação. E é muito importante porque a contestação utiliza muito o Código de Processo Civil. Então, para você que é de uma outra disciplina, os próximos vídeos também vão ajudar bastante. Então, pessoal, só para a gente poder finalizar essa primeira aula, como que você faz para identificar qual é a peça? Monte um fluxograma processual da sua disciplina e vai eliminando aqueles que o enunciado te indicou que já ocorreram, e aí a sua peça vai ser aquela próxima, tá bom? Então, pessoal, ative aqui as notificações para você receber a notificação das próximas aulas. A gente somente viu qual é a peça, eu vou elaborar ela junto com você, tá bom? Então, até a próxima e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no AB.